caríssimo Padre Tiago, caríssimos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a quinta noite da novena em honra à gloriosa Santa Teresinha do Menino Jesus. O tema proposto para esta noite, para a nossa reflexão, inspirado na obra de Scott Hans, Esperança em Tempos Difíceis, é reclamar para Deus. Eu tomei a liberdade, para nossa melhor compreensão, de mudar a tradução, haja visto pelo que eu li, a palavra reclamar não fica muito legal para nossa relação com Deus, porque para nós reclamar é sinônimo de resmungar e de murmurar. Então eu vou usar uma outra palavrinha na nossa reflexão, que é a palavra clamar ou suplicar. Meus irmãos, o tema desta noite foi inspirado no livro de Salmos. O livro de Salmos contém diversos gêneros literários. Eu sou professor de literatura sapiencial, então costumo trabalhar os salmos. Então, tem salmos de ação de graças, tem salmos históricos, salmos régios, salmos de romaria, e dentre tantos gêneros literários no livro dos Salmos, há um gênero literário chamado salmos de súplicas, ou salmos de lamentações, que é o que tem a ver com o tema proposto para esta noite, reclamar para Deus. E é interessante que são 150 salmos, mas a maior parte dos salmos são salmos de súplicas. Quando a gente compara lá os salmos de ação de graças e os salmos de súplicas, que é o que nós vamos aprender a fazer nesta noite, como suplicar a Deus, então o número de salmos de súplicas estão em abundância, ou são mais do que os salmos de ação de graças. Talvez seja porque esta seja uma mania nossa, nós mais pedimos do que agradecemos. Mas o que alegra, o que acalenta o nosso coração é saber que Deus não se importuna, Deus não se chateia quando nós suplicamos, quando nós clamamos por Ele. Muito pelo contrário, Salmo 50, versículo 15 diz assim: clama a mim na minha angústia, e eu te ouvirei e te atenderei. Ou seja, Deus não se incomoda em ser clamado. Muito pelo contrário, Ele deseja ser buscado, suplicado por cada um de nós. Então, para início de conversa, vamos fazer uma distinção entre clamar e murmurar. O que é clamar? Clamar significa nós depositarmos uma confiança em Deus, de que Ele é capaz de fazer algo por nós. Então, todas as vezes que nós clamamos, suplicamos a Deus, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós confiamos que Deus pode fazer algo por nós. Tá? Já o murmurar é reclamar de Deus, é questionar Deus de que Deus não está fazendo certo, de que Ele podia fazer melhor. Então, todas as vezes que a gente murmura, a gente faz isso. A gente está se queixando contra Deus. É como se a gente estivesse dizendo assim para Deus: ó Deus, o Senhor não está fazendo do jeito certo, o Senhor não está fazendo do jeito que devia. Então, todas as vezes que a gente murmura, a gente está questionando Deus. Então, para esta noite, nós vamos refletir essas duas palavrinhas: clamar e murmurar. E vamos ver em qual delas nós devemos ficar no final. Começamos pelo mais positivo, pelo clamor. E o padre traz algumas pessoas que clamaram a Deus e foram respondidas por Deus.
E ao olharmos para essas pessoas ou para essas situações de clamor, somos convidados então a aprender com cada um deles. E a primeira pessoa que o padre traz é Agar. Agar era serva de Sara, e a gente sabe de toda aquela situação. Sara não conseguia ficar grávida, e a uma certa altura, Sara disse assim para Abraão: olha, então toma Agar, a minha escrava, a minha serva, e tem um filho com ela. Sara quis passar na frente de Deus, quis resolver o problema. Sara quis resolver do jeito dela, e aí então Sara e Abraão vão entrar numa confusão danada. Abraão vai se deitar com Agar, e dessa relação vai nascer Ismael, pequenino Ismael. Mas, à medida em que Ismael ia crescendo, e brincando com o outro menininho que depois nasceu, Isaac, um dia a dona Sara ficou enciumada. A dona Sara não gostou de ver o pequeno Isaac brincando com Ismael. Ficou com ciúme. E aí então Sara deu a seguinte ordem. Disse assim para Abraão: olha, você escolhe, ou ela ou eu. E aí? Manda ela embora. Despede ela. E Abraão foi covarde. Foi covarde porque, além de mandar Agar embora, mandou o filho dele. E a covardia foi tamanho que Abraão despediu Sara somente com um pedaço de pão duro e com um cantil d'água. E Agar então caminha sem direção pelo deserto. Como nós diríamos, Agar estava na rua da amargura, sem marido, sem casa, sem alimento e com um filho para criar, sem norte. E então Sara sai vagando, e a uma certa altura o pequeno Ismael põe-se a chorar de fome, e esse choro, como que uma espécie de grito, de clamor. Agar fica desesperada, mas então Agar faz aquilo que todos nós devíamos fazer. Ela clama por Deus. O pequeno Ismael, por meio daquele seu choro, aquele seu choro soou como um clamor a Deus. E Deus então intervém na história de Agar. Deus manda um anjo, chega onde está Agar e o pequeno Ismael. O menino está chorando, o menino está gritando, e o anjo pergunta assim para Agar: que tens, Agar? Qual que é o teu problema, Agar? Deus ouviu o teu grito, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu o choro do menino. E aí então vem a promessa de Deus: fica tranquila, Agar, porque tudo vai se resolver. E esse menino que hoje chora, que agora de pouco estava chorando, clamando por Deus, Deus mandou dizer, Agar, que Ele vai fazer do pequeno Ismael pai de um numeroso povo. Meus irmãos, com Agar nós aprendemos o seguinte: Agar não ficou se lamentando, se queixando da situação dela. Agar também não ficou comentando o problema dela com as pessoas, como hoje algumas pessoas fazem. Tem gente que hoje está de mal com a vida, ou a vida está difícil, vai lá na internet, vai lá no Facebook, mete um baita de um textão, reclamando, lamentando, murmurando contra a vida. Meus irmãos, Agar não fez isso. Agar sabia diante de quem ela podia chorar e a quem ela podia clamar. Meus irmãos, tem algumas situações na vida que não adianta a gente ficar chorando para qualquer pessoa. Não adianta a gente chorar para quem não sabe interpretar as nossas lágrimas. A gente precisa chorar para quem sabe interpretar as nossas lágrimas, o nosso sofrimento. E esse alguém é Deus. Ele é a melhor pessoa para interpretar
o nosso choro, como interpretou o choro de Ismael e o choro de Agar, e tomou as devidas providências. Então, quando nós experimentarmos a rua da amargura, porque de vez em quando a gente experimenta, não fique se lamentando, reclamando para um ou para outro. Não fique reclamando para quem não entende o seu choro. Vai diante daquele, vai diante do altar daquele que enxerga e compreende as suas lágrimas e pode fazer alguma coisa por ela. Segundo personagem, está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Ana, mãe de Samuel. Ana estava cansada de ser humilhada. As mulheres todas humilhavam Ana, porque ela não podia ser mãe. Essa era a maior humilhação do coração de Ana. Não poder ser mãe. E um dia Ana fica cansada de tanta humilhação. E cansada de humilhações humanas, ela vai se humilhar diante da presença de Deus. Ela entra no templo e ali ela começa então a se clamar a Deus entre orações e lágrimas. Neste momento, o choro de Ana era tão compulsivo, tão alto, que Eli, que estava servindo naquele dia, o sacerdote, escutou o choro. Mas o que está acontecendo aqui? E ele então resolveu ver o que estava acontecendo. Chega lá, se depara com Ana, imaginou que Ana estivesse bêbada. Já não bastasse a humilhação que ela estava passando por causa de todas as mulheres, Eli ainda humilha mais Ana. Diz que ela está bêbada. Mulher, a esta hora da manhã você está embriagada, você está bêbada, você vem à casa de Deus rezar desse jeito, bêbada. Mas o bonito de Ana é que Ana não revida a humilhação. Ana engole aquela humilhação. Ela aceita a humilhação vinda do sacerdote. E Deus então, olhando para aquela atitude de Ana, que não revida aquele gesto de humilhação do sacerdote ali, Deus então se inclina diante da humildade de Ana e presenteia ela com um menininho chamado Samuel. Mas vejam, Ana, ela soube a quem clamar. Ela também não foi contar para as amigas só sabiam humilhar ela. Tem gente, meus irmãos, que a gente conta o nosso problema, que a gente conta a nossa dificuldade, vai dizer assim para nós: você não consegue, fique por aí mesmo, você não vai dar conta, você nunca vai realizar esse sonho. Talvez como as amigas de Ana diziam para ela: Ana, desiste de ser mãe, Ana. E Ana então, ela clama por Deus, e Deus presenteou Ana com o pequeno Samuel. Com Ana, meus irmãos, a gente aprende a levantar, fazer subir aos céus um clamor humilde. Se você quiser alcançar uma graça de Deus, seja humilde, como Ana. Grite por Deus, clame por Deus, mas na humildade. Na humildade. Porque o que Deus fez com Ana, e depois a Virgem Maria, lá em Lucas, vai dizer assim: Ele olhou para a humildade de sua serva. Deus olhou para a humildade de Ana, escutou o grito de Ana, o clamor de Ana, e resolveu a questão. Terceiro grito. Está lá em Êxodo, capítulo 3. É o grito do povo de Israel. Israel estava vivendo uma situação de escravidão, e diz o livro do Êxodo que Deus viu a miséria de seu povo e ouviu o clamor de seu povo, e por isso ele resolveu descer para fazer algo por aquele povo. Mas vejam bem, a palavra de Deus deixa bem evidente: Deus ouviu o clamor daquele povo. Mas não se esqueça que o mesmo Deus que ouve o clamor também
houve a murmuração. Daqui a pouco nós vamos chegar. Por hora a gente está vendo o lado bonito de Israel, que já não aguentava mais os grilhões da escravidão e faz subir até os céus um clamor. Mas daqui a pouco esse mesmo Israel, que soube rezar corretamente, daqui a pouco, na segunda palavrinha, a gente vai ver que pisou na bola com Deus. Então, esse Deus que ouviu o grito de Israel e desceu para libertar. Quarto grito, quarto clamor. É o clamor de Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 14. Moisés havia tirado o povo da escravidão, estava caminhando, mas a uma certa altura ele se depara diante de um mar. Na frente, o mar, morte. Atrás vinha Faraó com os seus cavaleiros, morte. Ou seja, Moisés, junto com o povo de Israel, estava cercado pela morte de todos os lados. Mas lá em Êxodo a gente encontra a seguinte informação: Moisés olhou para frente, morte, mar. Moisés olhou para trás, cavaleiro e Faraó, morte. Mas diz o livro do Êxodo que naquele momento Moisés clamou por Deus. E então Deus, que sempre ouve o clamor dos seus, diz assim para Moisés: escuta, Moisés, por que você está clamando a mim? Eu já dei a vitória para vocês. Eu não tirei vocês do Egito? Eu não disse para vocês que eu ia levá-los para uma terra que mana leite e mel? Moisés, por que você está clamando por mim? Ordena aos filhos de Israel que marchem. E Moisés, obediente ao pedido de Deus, diz: marcha. E o mar se abriu e o povo passou. Meus irmãos, na vida, de vez em quando a gente vai se ver encurralado como Moisés e o povo de Israel. Mas a gente precisa lembrar a mesma coisa que Deus disse para Moisés: escuta, Moisés, por que você está clamando por mim? Eu já disse, a vitória já é de vocês, basta marchar. Meus irmãos, quando a gente se vê em situações semelhantes a essa que Moisés experimentou, que a gente possa sempre lembrar dessa palavra de Deus: Deus já me deu a vitória, só compete a mim marchar, ir adiante, porque Ele vai na frente. Bom, o padre poderia ficar aqui no Antigo Testamento dando mais inúmeros exemplos, mas vamos para o Novo Testamento, e eu penso dois exemplos, e esses dois exemplos são muito formidáveis, que talvez é o que mais se identifica onde o padre quer chegar. A mulher cananeia, ela também diz o Evangelho que ela veio gritando, que ela veio clamando por Nosso Senhor, pela sua filhinha, que estava terrivelmente atormentada pelo demônio. Tamanho era o grito daquela mulher, que até os apóstolos ficaram incomodados e chegaram a dizer para Nosso Senhor: Senhor, despede essa mulher, dá um jeito. Nosso Senhor vai ter um diálogo com aquela mulher cananeia e vai resolver a questão dela, vai curar a filha dela, vai exorcizar, vai libertar a filhinha dela do maligno. Mas o segundo exemplo de clamor do Novo Testamento é o famoso Bartimeu, o cego Bartimeu. Como é que Bartimeu foi até Nosso Senhor? Ele foi cochichando? Foi cochichando? Resolve o problema que eu estou cego. Foi assim? Por acaso Bartimeu foi dizendo assim? Foi rezando que nem gatinho? Foi assim? A palavra de Deus diz que Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz que quando Bartimeu gritava, a multidão ordenava: cala a boca, faz silêncio, está incomodando. E quanto mais o povo ordenava Bartimeu: cala, mais alto ele gritava.
E aqui, meus irmãos, com Bartimeu e com todos esses outros, nós vamos aprender o seguinte: enquanto a nossa oração não se transformar num grito, Deus não vai nos escutar. Enquanto a nossa oração não se transformar num grito, não, isso significa que o que a gente está pedindo não é necessidade. Não é necessidade. Porque quando é que a gente grita? Quando a gente está bem? Não, a gente grita quando a gente está em apuro, não é? Socorro! Não é assim? Me ajude! Não é assim? Pelo amor de Deus, alguém me ajude! Ou quando a gente está em apuro, a gente... é assim? Quando tem alguma coisa caindo em cima da nossa cabeça, e a outra pessoa, a gente está lá no quarto, a pessoa está lá na sala, a gente, por acaso, diz assim, me ajuda. É assim? Não. Quando a gente está diante de uma necessidade, a gente grita. E é assim, meus irmãos. Enquanto a nossa oração não se transformar num clamor, não se transformar num grito, Deus não vai nos ouvir, porque significa que aquilo que a gente está pedindo não é uma necessidade, não é urgente. Porque na hora que for urgente, na hora que for necessário, na hora em que a gente não tiver mais por onde correr, então a gente vai ter que gritar. E a gente vai gritar por Deus. Talvez entre nós há algumas pessoas que faz tempo que estão pedindo alguma coisa para Deus. Talvez algumas pessoas estão fazendo essa novena de Santa Teresinha já há 5 dias. Mas eu gostaria de perguntar, como é que está a sua situação? Será que de fato o que você está pedindo para Deus é uma necessidade? Ou não? É capricho seu? Se for necessidade, meu caro, então grita. Grita. Porque Ele ouve. E Ele atende. Então essa é a primeira palavra. Clamar a Deus. E o nosso clamor só será ouvido quando a gente grita por Ele. Segunda palavrinha. A palavra murmurar. Lembra que o padre disse? Murmurar é se queixar de Deus. É reclamar de Deus. É dizer que Deus não está fazendo do jeito certo. Meus irmãos, quem é que murmura? Bom, tem tantas pessoas que murmuram. O padre trouxe 2 situações ou 2 tipos de pessoas que costumam murmurar. Murmura aquelas pessoas que são insatisfeitas. Toda pessoa insatisfeita sempre vai murmurar. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Lembra quando o padre disse assim: quando Israel estava em apuro, clamou por Deus, Deus ouviu, rezou certinho. Mas a uma certa altura, quando o povo já estava no deserto há um bom período, e se depararam diante das primeiras dificuldades, o que Israel fez? Israel murmurou contra Deus. Deus disse para Israel: olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Mas a uma certa altura da caminhada, o povo de Israel põe-se a murmurar contra Deus e contra Moisés. E disseram assim: escuta, Moisés, por acaso o Senhor, teu Deus, nos tirou do Egito quando a gente tinha cebolas, panelas de carne para comer, para nos trazer para o deserto, para a gente morrer de fome e de sede? Veja que povo ingrato, que povo insatisfeito. É como se eles estivessem dizendo assim, que eles preferiam morrer, que eles preferiam viver na escravidão, nos grilhões da escravidão, do que ir para essa terra que manava leite e mel. Meus irmãos, dificuldade a gente vai ter, mas de vez em quando a gente é como o povo de Israel. Diante da primeira dificuldade, Deus está sempre ajudando, Deus está sempre fazendo por nós, Deus está sempre ao nosso favor. Mas quando vem a primeira dificuldade, a gente se levanta contra Ele. Deus, o Senhor não olha para mim. Mas a gente não para pensar as inúmeras vezes que Ele já fez por nós. Nosso Senhor, na semana passada, quem tem o hábito de rezar a liturgia diária,
não me engano foi na quinta ou na sexta-feira, não me recordo, Evangelho de São Lucas 7, depois vocês podem conferir. Nosso Senhor tratava justamente a respeito da questão da insatisfação. Lembra? Vamos recordar o episódio. Fizemos lamentações, mas não chorastes. Tocamos flautas, mas não dançastes. Meus irmãos, quem é insatisfeito vive a murmurar. Toda pessoa insatisfeita murmura. Nunca está contente com nada. Às vezes, a pessoa que é insatisfeita, ela tinha um sonho. O sonho dela era viajar para tal lugar, conhecer tal lugar. De repente, Deus dá uma oportunidade para essa pessoa vai, viaja, chega lá, o lugar que ela tanto sonhava, ela chega lá e diz assim: mas só isso aqui? Às vezes a pessoa fica contando os dias e as horas para poder tirar umas férias, para poder ir para a praia. Aí chega lá na praia, ai, mas o calor é terrível, essa areia me incomoda. Pessoa insatisfeita. Insatisfeita. Pode fazer o que quiser. Essa pessoa nunca vai ficar contente. A oração dela é a murmuração. O saudoso Padre Léo dizia, que a oração do diabo, a oração do maligno é a murmuração. E pessoas insatisfeitas costumam murmurar. Pergunte aí para si mesmo: será que eu sou uma pessoa satisfeita ou insatisfeita? Será que eu costumo reclamar de tudo? Segundo tipo de pessoa que costuma fazer a oração do encardido, a murmuração, os pessimistas. Gente pessimista vive murmurando. Ah, porque não vai dar certo. Ah, porque não tem jeito. Pessoa pessimista só murmura. Só murmura. Nós não vamos dar conta, nós não vamos chegar lá. E a pessoa está pessimista. É a oração dela. A murmuração. O que causa a murmuração? Quais as consequências da murmuração? Já que o padre vai chegando ao final. Quais as consequências de uma pessoa que murmura? Primeiro, uma pessoa que murmura, ela atrai para si consequências terríveis. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz assim, São Paulo dizendo: porque alguns de Israel murmuraram contra Deus e morreram por causa disso. Foram mortos pelo anjo exterminador. Meus irmãos, a murmuração só atrai coisa ruim. Não atrai nada de bom. O próprio apóstolo diz: quem murmura, cuidado. Porque lá entre Israel havia alguns que murmuravam e foram punidos pelo anjo exterminador. Deus soltou a praga da serpente que começou a picar o povo que estava murmurando. Cuidado. Cuidado. A murmuração afasta a bênção de Deus de nós. Bom, a murmuração, além de afastar as bênçãos, também afasta as pessoas de nós. Eu não gosto de ficar perto de gente que fica murmurando. Vocês gostam? Se gostam, fala para mim que eu vou mandar para o Padre Tiago aqui, manda pelo Mercado Livre, despejar na porta da casa de vocês. Eu tenho lá uma meia dúzia de gente que murmura. Quer? Murmura bem bonitinho. Não quer? Vocês gostam de ficar perto de pessoas que murmuram, que reclamam? Tem gente que parece aquela hiena daquele desenho antigo, Lip e Hart, né? Ó dia, ó noite, ó azar, ó vida. Tem gente que é assim.
Meus irmãos, a murmuração, além de afastar as bênçãos de Deus de nós e a presença do próprio Deus, a murmuração acaba afastando as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de gente que murmura. Deus nos livre de pessoas que murmuram. Portanto, nessa noite, meus irmãos, Santa Teresinha que entendia que também a oração era um grito a Deus, era um grito que a alma lança ao Deus Todo-Poderoso. Vamos pedir para ela que ao longo da vida dela passou por inúmeras situações difíceis, mas o bonito de Teresinha ela viveu a primeira palavrinha, o clamor. Na vida de Teresinha, a gente não encontrava a segunda palavra, a reclamação. Isso é tão verdade que tem aquele episódio bonito de Santa Teresinha, o barquinho. Certa vez, a Madre Superiora, vendo todas as dificuldades, as tempestades da vida que Teresinha enfrentava, a morte do pai, as despedidas das irmãs que iam para o convento, a morte da mãe, né? Depois a despedida das irmãs, depois a doença, a tuberculose, a dificuldade para entrar no Carmelo. Mas Teresinha estava sempre serena. Nada roubava a paz de Teresinha. E aí então um dia a Madre Superiora chegou e perguntou assim: Teresinha, escuta, conta para mim qual que é o segredo dessa serenidade. Por que você vive de forma tão serena, tão calma e tão resoluta? Eu vejo que você passa por tantas dificuldades. Vou usar a palavra que nós estamos usando hoje. Mas eu não vejo você reclamando, não vejo você murmurando. Você está sempre sereno. E sabe o que foi que Teresinha respondeu para a Madre Superiora? Dizia assim: é porque no meu barco dorme Jesus. No meu barquinho dorme Jesus. Era assim que Teresinha resolvia as situações difíceis da vida dela. Ela preferia clamar do que murmurar. Que ela interceda por nós, para que saiamos desta novena mais clamando e gritando por Deus do que murmurando.